Se você sente dificuldades para planejar a sua semana, fica em dúvida do que realmente priorizar na alfabetização, esse vídeo é para você, já salve e coloque em prática. O problema normalmente não é falta de atividade, é falta de clareza do que precisa acontecer na rotina semanal. E eu vou te dar um exemplo de como organizar a sua rotina semanal pensando numa turma de segundo ano, por exemplo, tá? Então nós vamos iniciar aqui pensando nas prioridades, com foco em língua portuguesa. É claro que você vai inserir as aulas dos professores especialistas, ciência, história, geografia, matemática, mas aqui o nosso foco vai ser em língua portuguesa. Então a gente vai pensar não na atividade, mas quais são os eixos fundamentais de serem contemplados na sua rotina. A partir disso, você pensa nas atividades. O primeiro é a leitura em voz alta pelo professor. Isso precisa acontecer diariamente. E aqui a gente seleciona a leitura em voz alta dependendo da quantidade de outras coisas que nós temos na rotina. Numa turma de segunda, é frequente você ter muitos alunos que já leem. Então, a atividade de fluência leitora, ela precisa aparecer na sua rotina também com frequência. Você vai ajustar na sua dinâmica ali de sala, mas pensando ali uma atividade de pelo menos 10 minutos que aconteça 4 vezes na semana. Outro eixo fundamental de ser contemplado na sua rotina são propostas didáticas envolvendo a escrita ortográfica. Então, vamos pensar aqui a ortografia presente na sua rotina pelo menos 2 vezes na semana. E aqui envolve o trabalho sistematizado também com as sílabas complexas. Outro ponto fundamental, pensando na dinâmica que tem muitas crianças que já leem, são exercícios envolvendo compreensão leitora. É uma proposta fundamental de aparecer já pelo menos 2 vezes na sua semana, pensando já na leitura de frases, não estou falando de textos longos, tá? Nós estamos pensando aqui em alunos que estão iniciando o processo de leitura, então nós vamos trazer textinhos bem curtos, leitura de frases. Pensando nessa dinâmica de segundo ano, que nós temos muitos alunos em diferentes níveis, consciência fonológica, ela também precisa aparecer na sua rotina, pensando aí pelo menos em 2 vezes na semana. É claro, se eu tenho uma quantidade de alunos grande que não são alfabéticos, eu vou pensar em mais proposta, mas pelo menos aí 2 vezes na semana eu tenho atividade sistematizada de consciência fonológica. Uma outra proposta fundamental que apareça na sua rotina, a produção de texto. A produção de texto, é claro, ela precisa ser alinhado ao gênero que faz sentido para uma turma de segundo ano. Então, nós vamos trabalhar bilhete, convite, verbetes, textos ali que realmente fazem sentido. Tem produção textual? Precisa ter propostas de revisão textual. Talvez você me diga assim, nossa, mas como que eu vou corrigir todas as produções, fazer... Tem várias estratégias que nós podemos usar aqui, mas isso é importante que apareça na sua rotina. E quando a gente pensa em uma leitura em voz alta, primeiro passo, a gente precisa pensar em uma leitura em voz alta ajustada à sua dinâmica do dia. Então, se você tem vários especialistas, várias outras coisas, você vai pensar numa leitura curta, por exemplo, a leitura de uma fábula, de um poema, que precisa ter planejamento. Não dá para pegar o livro na hora da leitura, no cantinho lá do fundo da sala. É fundamental que a gente se planeje antecipadamente. Hoje eu tenho uma dinâmica que é um pouco mais tranquila na minha aula, eu vou trazer a leitura de uma história, vai tomar um tempo um pouquinho maior. Então, eu organizo a leitura primeiro já pensando ali na minha dinâmica do dia. Fluência leitora. Nossa, como que eu vou fazer todos os dias? Novamente, eu vou pensar ali, eu vou ter uma atividade de fluência leitora de 5, 10 minutos. O importante é pensar em propostas didáticas que estão alinhadas à necessidade da turma e com tempos que sejam realmente possíveis ali na sua dinâmica de sala. Então, por exemplo, ficha progressiva, vou ter 5, 10 minutinhos de leitura. Não, hoje eu vou trabalhar listas de palavras com sílabas complexas. De repente, eu vou pensar assim, hoje eu estou trabalhando uma ficha de leitura aqui, como exercício de fluência leitora, e eu já vou alinhar a minha atividade de ortografia com esse exercício aqui que eu estou trabalhando de fluência leitora. Então, trabalhei, por exemplo, uma lista de palavras. Hoje a minha atividade ortográfica é uma cruzadinha que eu trouxe. Então, o que eu preciso pensar? Primeiro, o eixo que eu tenho ali, que vai nortear meu trabalho, a habilidade que eu estou envolvendo, e a partir disso só que eu vou pensar na atividade, seja como folha impressa, seja como livro didático. E quando eu penso ali, por exemplo, na minha dinâmica de livro didático, eu também preciso fazer uma reflexão. Se eu já estou trabalhando compreensão leitora, tenho uma turma com diferentes níveis de aprendizagem, será que essa proposta didática ela faz sentido para todos os alunos que eu tenho? Então aqui, por exemplo, temos uma atividade de compreensão leitora. Pensando numa dinâmica ali de segundo ano, tem uma criança, de repente, que não conhece nem sequer as letras do alfabeto,
alfabeto. Então, será que vai fazer sentido para esse aluno realizar um caça-palavras, uma criança que nem sequer as letras conhece? Então, vamos pensar, será que vale a pena ele fazer essa proposta didática, ou será que enquanto todos os meus alunos que são alfabéticos estão aqui no livro didático, eu antecipadamente organizei um material didático com atividades específicas que venham ao encontro da necessidade do meu aluno. Então, planejamento não é só eu pensar o que eu vou dar ali em termos de atividade, mas é eu pensar o tempo que esse exercício leva, a habilidade que está sendo trabalhada, porque a partir disso eu consigo ajustar a proposta, seja do livro didático, seja da folha impressa, fazendo uma relação que realmente faz sentido para a necessidade da minha turma. E quando eu penso aqui, por exemplo, na produção textual, estou trabalhando, de repente, o gênero bilhete, o gênero convite. Se é uma produção coletiva, ok, todos estão participando. Se é uma produção agora que ela é individual, novamente, aquele aluno que não está alfabético, será que ele tem capacidade de fazer essa produção? Porque se ele não tem, novamente, eu vou substituir essa proposta por outra atividade. E quando eu penso novamente em planejamento, estou trabalhando revisão textual, será que eu não consigo relacionar esses eixos? Então, vou trabalhar revisão textual com foco numa questão ortográfica. Ou seja, primeiro passo, pense ali quais são os eixos fundamentais que precisam fazer parte da sua rotina de alfabetização. Então, você não começa pelo livro didático, você não começa pela folha impressa, você começa por esses eixos. A partir desses eixos, você pensa qual habilidade que você vai estar desenvolvendo em cada um desses aspectos aqui. Saber qual habilidade está sendo desenvolvida em cada momento é fundamental, porque é isso que norteia o seu trabalho para escolher a atividade. Salve esse vídeo para organizar a sua semana e compartilhe com uma professora que também precisa desse direcionamento.